Todos já devem saber que Underswap e Underfell são os universos alternativos de Undertale mais famosos. Então alguém tem a ótima ideia de juntar as duas AUs, então fizeram duas versões. A do Swapfell, que é o Underswap com as regras do Underfell, que as pessoas boas são más e as pessoas más são boas. E o Fellswap, onde é o Underfell com as trocas, mas fala as suas anomalias. Hoje eu irei falar de uns dos melhores universos alternativos, sendo assim o Swapfell, porque a fandom conseguiu estragar Fellswap. E se você não acredita, fique sabendo que essa AU tem até um mangá. Mas antes de começar o vídeo, por favor deixem o like e se inscrevam no canal, pois aqui nós trouxemos histórias sobre esse universo que nenhum brasileiro fala. Então bora pro vídeo. Bem, tudo começou com a guerra entre humanos e monstros, onde os humanos saíram vitoriosos e prenderam os monstros em Monte Ebot. Então o rei Asgore e a rainha Toriel fizeram com que os monstros vivessem lá, já que eles não iam conseguir sair já que os humanos os prenderam. Aqui o Asgore e a Toriel têm dois filhos, um é Asriel, e o outro é o Monster, que porém esse é adotado. Asriel, ele era um cara bem babaca e cruel, porque ele sempre quis entrar na guarda real, então ele quer mostrar a todos que é durão. E o Monster, que ele já é bem educado e bondoso. Então um dia caiu um humano no subsolo, e esse humano era Frisk. Então no primeiro monstro que Frisk viu foi o Monster Kid, e logo eles viraram amigos. Então Monster Kid pediu aos seus pais que eles podiam adotar Frisk. É claro que não foi assim do nada, eu só botou resumindo a história. Então Asgore e Toriel acabaram aceitando. Então eles viveram juntos assim por muito tempo, até que um dia Frisk ficou doente e a ponto de morrer. A seu último desejo era ir para a superfície pela última vez. Então Monster Kid pegou sua alma e cruzou na barreira, e logo foi até a vila dos humanos para enterrar o seu corpo. Porém os humanos daquela vila acharam que Monster Kid tinha matado a Frisk, então eles o atacaram. Porém Monster Kid, já que era bem bondoso, ele não revidou. Então acabou morrendo também. Toriel, sabendo que seus dois filhos tinham morrido, e um foi por causa dos humanos, pelo ódio ela fez com que todos os humanos que caíssem no subsolo devem ser mortos. Asgore teria aceitado no começo, porém ele gostava de Frisk, então ele não aceitou essa nova lei. Então Toriel jogou um feitiço nele, fazendo a sua coloração ficar preta. Isso era um sinal que mostrava que Asgore não é mais do reinado, e logo ela o baniu para as ruínas. Diferente do Asgore do Underfell, que mesmo sendo um rei cruel e tirano, ele ainda conseguia fazer seu papel de rei, que é não fazer seu povo entrar numa crise. A Toriel, sendo uma rainha cruel e tirana, ela fez uma crise também por não saber comandar direito o seu povo, e também por focar mais na guerra da humanidade. Não é tão sério igual ao Hortale, mas isso foi o suficiente para deixar algumas cidades pobres, que foi no caso de Snowdin. Por isso todo mundo nessa AU é ganância. Depois de muito tempo, caiu outra humana no subsolo. Desta vez caiu Shara, e o primeiro monstro que ela vê é Temmi, e sim igual ao Underfell que o Flowey acompanha Frisk. A Temmi também acompanha Shara. Temmi acompanha Shara porque ela sabe que naquele lugar todos iriam querer a alma de Shara para vender a rainha e ganhar dinheiro, porque como eu disse aí, todo mundo é ganancioso. Então Temmi ajuda a Shara se ela ajudar a sair do subsolo junto com ela. Então no caminho elas encontram Asgore, e Asgore, além de fazer qualquer maldade com elas, ele foi gentil com elas. Ele pediu para que Shara ficasse nas ruínas, porque fora das ruínas os monstros iriam querer matá-la por causa da Toriel. Mas a gente já sabe o que acontece. Shara pede para Asgore deixá-la ir, já que ela não podia ficar no subsolo, já que sua casa era na superfície. No começo ele tenta impedi-la, mas no final ele acaba deixando. Então Shara e Temmi acabam indo para Snowdin. E quando elas vão para Snowdin, eles se deparam com um esqueleto, e esse esqueleto drogado é Papyrus. Esse Papyrus, mesmo sem ter um pulmão, ele é um fumante profissional. Ele acorda todos os dias de madrugada para fumar. E vocês lembram quando Sans pede para Frisk se virar e apertar sua mão? Então Papyrus faz a mesma coisa, porém ele pede para Shara dar um pouco dos dinheiros que ela tem. Se Shara não dar o dinheiro para o Papyrus, ele a mata. Ou seja, além dele ser um fumante, ele também é um carioca ganancioso. Esse sim consegue ser um desgraçado, mas mesmo assim ele é um dos melhores Papyrus. Então logo elas andam no Snowdin, elas acabam encontrando Sans. E esse é o melhor Sans de todos, porque ele é literalmente o Blueberry com a personalidade do Fel Papyrus. As pessoas chamam esse Sans de Lorde, porque ele é o monstro mais respeitado de Snowdin.
e também é um dos mais poderosos. Ele tem essa cicatriz no olho porque quando ele era criança ele foi atacado por um monstro, mas graças à rainha Toriel ele foi salvo. Então desde então, como agradecimento, ele treina para ser um guarda real. E o motivo dele ainda não ser um guarda real, mesmo ele sendo um dos monstros mais poderosos, é porque Alphys disse que ele é muito nervosinho, e ele fica bem preocupado com o Papyrus por ele fumar tanto. Quando ele vê a Chara ele quer lutar com ela de todos os jeitos, porém Chara, já que está na rota pacifista, ela não luta com ele. Então isso deixa ele bem irritado, mas no fim a Chara acha o jeito de fazer o Sans e ela virarem amigos, já que ela está na rota pacifista. Logo elas chegam em um waterfall, e de novo o fumante do Papyrus pede dinheiro a Chara, senão ele o mata. Isso fica se repetindo tantas vezes que o Papyrus começa a chamar ela de minha carteira. Que bicho desgraçado. Então lá em Waterfall Chara encontra o Asriel. E uma coisa interessante nesse Asriel é que na rota pacifista ele é uma valentão babaca. Porém na rota genocida ele nos respeita e fica com medo de nós. Mas já que tô falando da rota pacifista, ele vai ficar maltratando Chara o tempo todo. Até que uma hora os dois começam a se entender e viram colegas por enquanto. Então Asriel ajuda a Chara a distrair Alphys para que Chara possa passar de Waterfall segura. E as Alphys, ela sempre é irritada pelo Asriel, mas já que ele é o príncipe do subsolo, ela não pode fazer nada para se defender. Esse Alphys, ela é cheia de cicatriz porque ela lutou em muitas batalhas e saiu vitoriosa. Ela treina o Sans todos os dias para ser um guarda real, e ela é a líder da guarda real também. Mas mesmo com toda a distração do Asriel, Alphys percebe a Chara e tenta matá-la. Porém Asriel implora para que Alphys não faça nenhum mal a Chara. Mas Alphys tem ordens da rainha e não podia ignorar um humano no subsolo. Então Asriel dá um jeito de fazer Chara ser amiga da Alphys, que nem o Papyrus no Undertale que faz Undyne virar amiga de Frisk. No fim das contas dá certo. Alphys deixa a Chara passar por ela. Então elas vão até em Outland. Depois que Chara chega em Outland, o Papyrus aparece e pede o dinheiro da Chara de novo. Tinha que ser fumante, mas depois ela se depara com um laboratório, e esse laboratório é da Undyne. Aqui Undyne ela virou cientista real depois de mostrar sua criação para a rainha, e a criação é o Napstatum. Essa Undyne é irresponsável e quase nem faz o que a rainha manda. Ela é tão irresponsável que ela nem terminou de fazer o Napstatum, por isso ele é só um quadrado com mãos. Mas já que ele é um fantasma e ele usa seus poderes sobrenaturais para voar e levantar suas mãos, o Napstatum ele quer pegar a alma de Chara para cruzar a barreira e ser a estrela da superfície, para que os humanos o consertem e ele seja o DJ dos humanos. Sim, Napstatum gosta de ser DJ, e foi por seus remixes que ele ficou famoso. Ele é tão famoso que ele contratou alguns caras para matarem Chara e darem a sua alma para ele. Mas todos falharam, então Napstatum tinha que matar a Chara ele mesmo. Ele entrou na sua forma que também está incompleta para matá-la. Mas já que sua forma está incompleta, no meio da luta ele fica sem bateria, e não consegue mais lutar. Mas pelo pacifismo do Chara ela mostra piedade a ele, e ele deixa ela passar dele. E também tem o Napstablock, ele é primo do Napstatum, e ele não gosta das músicas do seu primo porque ele prefere os clássicos além de remix. Mas então depois do que ela passa de Napstatum ela consegue chegar ao castelo. Chara, quando chega ao castelo, ela vai para o último corredor, e lá ela encontra Papyrus novamente, e ele pede dinheiro de novo. Brincadeira essa parte. Ele fala que é um juiz e que irá julgar Chara. E uma coisa interessante é que em quase todos os universos, os Sans eles não lutam com a Chara ou a Frisk quando ela poupa pelo menos um monstro. Mas em sua Waterfall não. Se a Chara matar sequer um monstro, ela terá que lutar com o Papyrus. Mas já que a Chara foi pacifista o tempo todo, ele não precisou se preocupar. Então logo Chara chega até a Toriel, e Toriel tenta pegar a alma de Chara para quebrar a barreira e fazer a guerra contra a humanidade. Porém quando elas lutavam, Chara sempre se recusava a lutar. Então toda hora que Chara se recusava a lutar, a Toriel se lembrava de Frisk. E isso já foi suficiente para Chara dar um jeito de convencer a Toriel a não matá-la e tire essa regra de que todos os humanos que caíssem no subsolo têm que ser mortos. Então depois de uma grande luta ela consegue convencer a Toriel. Mas já que a Chara precisa de uma alma de um monstro-chefe para passar pela barreira, ela não consegue passar. Porém Temi ela pega as almas humanas que Toriel tinha matado, e vira a Omega Temi, e com essa forma ela quebra a barreira e liberta as almas, assim libertando todos os monstros do subsolo.
Bem, eu fiz um resumo bem rápido mesmo. Eu não gosto muito de entrar em detalhes porque isso consome muito tempo. E eu não vou falar sobre a rota genocida porque eu não sei nada sobre essa rota em sua PFL. Mas essa AO é uma das melhores. E tem uns melhores personagens também. Pena que Fandom está quase estragando essa AO. Olha como a Fandom faz os sans desta AO. Mas do mesmo jeito é uma das minhas anomalias favoritas. E ela também tem uma das melhores megalofanias. E também tem muita cópia dessa AO como Fellswap Esmeralda e Fellswap Gold. E que um dia eu também falarei sobre elas aqui no canal. Mas bom, anomalias, por enquanto é isso. Muito obrigado por assistirem até aqui, então tchau suas anomalias.